Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Cadeia, para ele publicado no Jornal do Brasil, em 4 de setembro de 2008. Celso. Entre lágrimas de ódio cívico que deixarão insensível a cruel humanidade, mas devem comover tremendamente a ele próprio, o editor da Hora do Povo, Carlos Lopes, acusa o senador Álvaro Dias de uma calúnia inominável, atribuir um crime de assassinato em massa ao inocentíssimo Joseph Stalin. Segundo Lopes, o extermínio deliberado de 6 a 9 milhões de ucranianos pela arma da fome em 1932-33 jamais aconteceu. Foi uma balela criada pelo ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, depois perfidamente alardeada ao mundo por William Randolph Hearst, empresário de mídia pró-nazista, e pelo livro Harvest of Sorrow, de Robert Conquest, que a cândida opinião acadêmica do Ocidente acha um grande historiador, mas que, na verdade, fez esse serviço sujo como agente de desinformação a soldo de dois órgãos da espionagem britânica, o MI5 e o IRD, Information Research Department, tal como denunciou em 1978 o respeitável jornal The Guardian. Nenhum assassinato em massa pode ter ocorrido na Ucrânia naqueles anos, prossegue Lopes, pois, como registram os censos, a população do país aumentou em 3.339 mil pessoas entre 1926 e 1939. Não me espantei, é claro, de ler essas coisas na Hora do Povo, jornal pertencente a um grupo de terroristas mais ou menos aposentados que, entre uma indenização e outra do governo brasileiro, embolsaram uma considerável propina de Saddam Hussein. Entre outros feitos notáveis, a publicação celebrou Stalin como o maior democrata da humanidade e incitou seus leitores, se algum existe, a matar o colunista Diogo Mainardi. Mas, como até os comunistas mais psicóticos podem dizer alguma verdade de vez em quando, concedi ao Sr. Lopes o benefício da dúvida e fui verificar suas fontes. Comecei pela matéria do Guardian, 27 de janeiro de 1978. Ela não diz nada de Robert Conquest ter trabalhado no MI5 apenas no IRD, e o IRD não era um órgão da espionagem britânica, e sim do Foreign Office, Ministério das Relações Exteriores. Conquest largou o emprego em 1956 e só publicou Harvest of Sorrow em 1986. Poderíamos forçar a imaginação até além da dose de demência usual no jornalismo esquerdista e admitir a hipótese de que o IRD pagasse pelo serviço entregue com um pequeno atraso de 30 anos. Mas nem toda a loucura do mundo tornaria isso possível, pois o IRD foi extinto em 1978. A denúncia do extermínio em massa não foi obra nem de Goebbels nem de Hearst. Foi publicada em maio de 1933. Meses antes de que Goebbels se tornasse ministro da propaganda, um ano antes de que a notícia saísse nos jornais de Hearst, e, por ironia, foi escrita pelo correspondente do próprio Guardian em Moscou, Malcolm Muggeridge, que estava no local dos acontecimentos e viu tudo. Por fim, os censos. Lopes menciona-os no plural, mas não cita nenhum. Nem poderia. O livro negro do comunismo cita-os todos, diretamente das fontes soviéticas abertas após o fim da União Soviética, e são justamente esses dados demográficos que provam a liquidação sistemática da população ucraniana. Confiram na página 185 da edição Robert Laffont. O Sr. Lopes teve boas razões para permanecer vago e esquivo ao falar de os censos. Com exceção do Holocausto judeu, não há caso de homicídio em massa mais claramente documentado e provado do que a fome ucraniana. E nenhum historiador sério jamais pôs em dúvida que se tratasse de operação deliberada. Mesmo a Assembleia Nacional Russa, ao protestar em abril deste ano contra o uso do termo genocídio a respeito, não teve a ousadia de negar os fatos nem o plano macabro que os gerou. Só o que conseguiu alegar foi que o crime não teve caráter étnico, e sim político, de guerra de classes. Mesmo que admitíssemos a validade dessa alegação, ela não tornaria o episódio menos monstruoso
nem menos criminosa a tentativa de encobri-lo retroativamente mediante mentirinhas tolas. A lei que puniu o editor Siegfried Ellwanger por negar o Holocausto judeu aplica-se com precisão milimétrica ao Sr. Lopes.